Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos fazer exercícios sobre medidas de massa. Mas antes de darmos continuidade, eu vou explicar para vocês a diferença entre massa e peso. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas, quando sobem uma balança, elas falam assim: eu estou pesando 30 quilos. Eu peso 23 quilos. Mas o correto não é falar peso, e sim massa, porque existe grande diferença, sabia? Entre peso e massa. Vou explicar para vocês. Gente, massa é a quantidade de matéria apresentada por um corpo. Como assim? Matéria é tudo aquilo que a gente consegue pegar. Por exemplo, eu consigo, né, pegar em mim. Então, eu tenho uma quantidade de massa. O celular também é uma matéria, correto? Tem a quantidade de massa. E já o peso é a força que a gravidade exerce sobre um objeto. Como assim? Força da gravidade, gente, é uma força invisível. É uma força que deixa a gente, digamos, que deixa a gente preso ao chão. Se não fosse essa força da gravidade, nós sairíamos flutuando por aí, tá? Então imagine aqui comigo. Você vai lá para o espaço, vai lá conhecer a Lua, correto? Quando você chega lá, você vai flutuar. Sabe por que você vai flutuar? Porque a força da gravidade lá é muito fraca. Mas a sua quantidade de massa vai permanecer o mesmo. Então, a sua massa vai continuar o mesmo, não vai mudar nada. Ao contrário do peso, que vai diminuir muito. Porque, como eu falei, peso é a força que a gravidade exerce sobre um objeto, sobre um corpo. Por isso que a gente não pode falar que pesa, e sim que massa. Pois, como eu falei, massa permanece sempre o mesmo. Já peso não. Peso pode variar de lugar para lugar. Por exemplo, aqui na Terra, né, tem a força da gravidade, você tem a sua massa certinha. Porém, se você chegar lá, a sua massa vai permanecer correta, mas o seu peso vai ser diferente. Combinado? Agora, outra observação. Gente, a massa, a gente sempre mede ela em quilogramas. Então, a quantidade da massa a gente verifica sempre em quilogramas. E o símbolo de quilogramas é representado pela letrinha Kg, ok? Então, vamos lá fazer nossas atividades. Página 99. Exercício número 1. Valentina tem sua massa medida desde o nascimento. Olha aqui a Valentina bebezinha. Veja as medições da menina em 3 diferentes momentos da vida. Olha só, Valentina com 3 meses de idade. Agora aqui, ó, Valentina com 3 anos de idade. Olha aqui agora, ó, Valentina com 6 anos de idade. Letra A. Qual era a massa de Valentina quando ela era bebê? Vocês vão olhar aqui, ó, quando ela era bebê e verificar. Gente, observação. Resposta completa. A massa de Valentina quando era bebê era... Aí vocês colocam a resposta, tá bom? A letra B. Qual instrumento foi usado para medir a massa de Valentina? Que instrumento que é esse daqui? Aí vocês vão colocar a resposta. A mesma coisa, resposta completa. Letra C. Qual é o símbolo que aparece após o número para indicar a massa? E o que ele significa? Acabei de explicar para vocês sobre esse número, o que ele significa. Então, vocês vão escrever aqui a resposta, tá bom? Letra D. Qual é a diferença entre a massa de Valentina com 6 anos e com 3 anos? Olha só, aqui foi nos apresentado uma situação problema. E quando a gente fala de diferença, que conta que a gente está falando?
Isso mesmo, quando a gente fala de diferença, a gente está falando sempre de subtrair, tirar, continha de menos. Então, eu vou ler de novo para vocês. Qual é a diferença entre a massa de Valentina com 6 anos e com 3 anos? Aí vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? Essa daqui, ó, gente, a letra E, nós faremos juntos na nossa aula online, combinado? Agora aqui, ó, na página 100. Na página 100, vocês vão fazer o exercício 2. No exercício 2, tá o seguinte: Marcelo usa em sua venda uma balança de 2 pratos. Balança de 2 pratos é esse daqui, tá vendo? É uma balança bem antiga. Então, Marcelo usa em sua venda uma balança de 2 pratos para medir a massa das frutas e dos legumes. Observe a balança ao lado e responda ao que se pede. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Ao contrário da balança anterior, que era uma balança digital, essa balança aqui, ela funciona da seguinte forma. Quando ela está equilibrada, nivelada, né? Quando um está no mesmo nível que o outro, um lado está no mesmo nível que o outro, eles têm a mesma quantidade. Agora, quando está desnivelada, por exemplo aqui, tá vendo? Desnivelada, um lado mais alto que o outro, eles têm quantidades diferentes, tá bom? Então, continuando. Letra A. Há mais cajus ou limões? E aí, o que vocês acham? Há mais cajus ou limões? Tá? Aí vocês vão observar e vão colocar a resposta. Só lembrando que aqui nessa letra A, tá falando de caju ou limões, não tá falando especificamente da massa, gente, da quantidade de massa, mas sim de quantidade. Tem mais o que? Caju ou limões, tá bom? Agora, letra B. Alguns dos pratos está, nesse momento, com mais massa que o outro? E aí? Algum dos pratos está com mais massa que o outro? Por quê? Explica para mim. Observa lá. Olha bem, observa. Você acha que algum tem mais massa que o outro? Aí você vai explicar aqui, tá bom? A letra C. Apenas observando a imagem, é possível dizer qual é a massa das frutas em quilos? Por quê? Lembra lá do início da explicação que eu falei de quilos, falei de massa, falei de diferença? Então, vocês vão observar e responder se é possível dizer qual é a massa das frutas em quilos e por quê. Resposta aqui, tá bom? A letra D. Observe a medição de bananas feitas por Marcelo. Olha aqui, ó. Tá vendo esse objeto aqui? Esse objeto aqui tem massa de 1 quilograma. A sua massa é 1 quilograma. A sua quantidade de massa é 1 quilograma. E essas bananas aqui? E aí? Qual é a massa das bananas? Como você chegou a essa conclusão? Observa bem e responda aqui, tá, gente? Agora, na página 101, questão número 3. Observe as balanças e complete as frases com as expressões mais de 1 quilo ou menos de 1 quilo. Letra A. As cebolas têm, ó, mais de 1 quilo ou menos de 1 quilo. Observa só onde está a quantidade aqui, ó, 1 quilo. Olha onde está a cebola. E aí? As cebolas têm mais ou menos de 1 quilo? Aí vocês vão colocar a resposta aqui. E os cocos? Letra B. E os cocos? Olha aqui os cocos. Tem mais ou menos de 1 quilo? Então, vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? Agora aqui, ó. A última questão. Questão número 4. Analise as imagens, estime a massa de cada animal. Como assim? Vocês vão olhar os animaizinhos e analisar quantos mais ou menos eles têm de massa, tá? Então vamos lá.
Aqui, primeiro animal, nós temos um chimpanzé, temos um gato e temos aqui uma arara. Aí nós temos 4 quilogramas, 1 quilograma e 40 quilogramas. Qual é a massa do chimpanzé? Qual a quantidade? Qual? Quanto você acha que é a massa dele? Aí você vai ligar. E o gatinho? Quanto você acha que o gatinho tem de massa? Aí você vai ligar. E a arara? Quanto você acha que a arara tem de massa? Aí você vai ligar, tá bom? E por fim, tem uma informação aqui, ó. O instrumento utilizado para medir a massa de pessoas, animais, frutas, entre outros, é a balança. Algumas unidades de medida que indicam a massa são o quilograma, kg e o grama G. Essa informação aqui eu passei para vocês lá no início do vídeo. Gente, reforçando, vocês farão as páginas 99 a 101, combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!